Olá, turma, aqui é o professor Diego do canal Tecmática e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de equações quando resolvido aqui pelo método da adição, beleza? Para que nós possamos entender um pouco melhor, é preciso considerar um sistema de equações com incógnitas x e y. As letras que representam as incógnitas, turma, podem ser qualquer uma, tá? Porém, é bem frequente que nós utilizemos o x e o y. Então, todas as vezes que vocês se depararem com sistemas de equação que você consiga perceber que uma das incógnitas pode ser, digamos assim, zerada. Por que zerada? Porque quando eu somar menos y mais y, vai ser zero. Ou seja, sempre que tiver os valores da incógnita sendo números simétricos, números opostos, no qual a soma resulta em zero, eu posso utilizar e devo utilizar o método da adição. É bem mais viável, é bem mais prático, beleza? Então, nesse caso, se eu somasse, eu fizesse o primeiro passo, que é adicionar as equações membro a membro, eu teria x mais x, 2x, menos y mais y, cancelaria. Por que cancelaria? Porque se eu somar, o resultado é zero. E aí, se eu somo os números 5 mais 7, 12. É mais comum nós cancelarmos ao invés de colocar o zero porque você otimiza o processo. Ficaria x mais x, 2x e 5 mais 7, 12. Você pula essa etapa, beleza? O 2 que multiplica o x no primeiro membro pode ser reescrito no segundo membro pela operação inversa. É o famoso passa para lá dividindo, igual vocês gostam de falar. E aí eu vou ter que x é igual a 12 dividido por 2. X é igual a 6. Uma vez que eu sei o valor de x, é bem tranquilo encontrar o valor de y. Eu volto à equação para descobrir o valor de y. Qual equação? Qualquer uma que eu quiser, seja a primeira ou seja a segunda. Aconselho a voltar na segunda porque o y já está positivo. Fica mais tranquilo, porque no lugar do x eu coloco 6. E de novo, o 6 que adiciona do primeiro membro, eu posso reescrever ele no segundo membro pela operação inversa, que é a subtração. Então, menos 6. 7 menos 6, 1. O par ordenado, que é a resolução desse sistema de equação, é 6 para o valor de x e 1 para o valor de y. É comum a gente escrever como um par ordenado, porque mais adiante vocês vão ver que a solução de um sistema de equações pode ser encontrada através de uma representação gráfica. E na representação gráfica, esse seria um ponto comum entre essas duas equações. Beleza? Um outro exemplo bem semelhante é que x menos y igual a 6, x mais y igual a 8. O que significa? Significa que a diferença entre dois números é 6 e a soma entre esses mesmos dois números é 8. Quais são esses números? É isso que nós queremos descobrir aqui, beleza? Então, nós vamos utilizar o método de adição com a mesma ideia. Adicionar membro a membro 2x, y mais y são números opostos, então nós sabemos que vai dar zero, e 8 mais 6, 14. Se nós fizéssemos daquela maneira mais prática, x mais x daria 2x, 8 mais 6 mais 8, 14. E aí, de novo, o 2 que multiplica o x, nós podemos escrever por meio, da operação inversa do outro lado, dividindo 14 dividido por 2, 7. Encontramos o valor de x, podemos voltar a uma das equações, aconselho de novo nessa que está positiva, e substituir. Onde era x, nós colocamos 7. 7 mais y igual a 8. O 7 que aqui adicionava, nós podemos reescrever subtraindo no segundo membro. Y é igual a 8 menos 7. Y é igual a 1. E isso procede muito, turma, porque olha só, 7 menos 1, 6. 7 mais 1, 8. Então ela atende, as duas equações. Agora um exemplo um pouco mais elaborado seria um exemplo no qual nós não teríamos de cara um termo simétrico ao outro, um termo oposto ao outro. Por quê? Eu tenho 3x mais 5y igual a 11 e 2x menos y igual a 16. Eu não cancelo nenhuma das incógnitas. Se eu somar, se eu adicionar aqui é 5x, se eu adicionar é 4y e aqui 27. No entanto, eu posso fazer o seguinte, eu posso tentar 3x mais 2x, 5x, 5y menos y, 4y, 11 mais 16, 27, tá vendo? Não daria certo, turma, não faria sentido esse nosso procedimento, porque você ainda assim estaria com duas incógnitas. Então, por isso que nós precisamos fazer o seguinte, pegar essa equação e reescrever. Nós vamos multiplicar a segunda equação por 5. Por que 5? Reparem,
5 vezes 2x, 10x. 5 vezes menos y, menos 5y. E 5 vezes 16, 80. Quando eu faço esse processo e adiciono a equação membro a membro, como nós fazíamos anteriormente, agora sim, 3 mais 10x, 13x, 3x mais 10x, 13x. E quando eu for somar o 5y menos 5y, nós vamos ter o nosso querido zero. E aí é o mesmo que eu falei para vocês, nós podemos cancelar essa incógnita. E aí tem 11 mais 80, que é 91. Resumindo, 13x igual a 91, fica bem melhor, fica bem mais prático, beleza? O 13 que multiplica o x, nós podemos reescrever ele no segundo membro por meio da operação inversa, que é a divisão, o inverso da multiplicação. X é igual a 91 por 13, x é igual a 7. Encontrei o valor de x, volto em uma das equações, qualquer uma delas, não precisaria ser necessariamente a primeira, mas a primeira, o y já está positivo, então eu vou utilizá-la. 3 vezes 7, porque eu substituí o x por 7, é igual a 21. Depois eu pego esse 21 que está adicionando e reescrevo ele no segundo membro da equação, pela operação inversa. É o famoso troca de sinal, né? E passa para o lado de lá, como vocês gostam muito de falar. Então eu tenho 5y é igual a 11 menos 21, 5y é igual a menos 10. O 5 que multiplica o y pode ser reescrito do outro membro da equação pela operação inversa, que é a divisão. Menos dividido por mais é menos, 10 dividido por 5 é 2. Então, o valor de y, turma, é menos 2, beleza? Uma operação um pouco mais complexa, mas que com a manipulação de uma das equações, ela simplifica novamente. Um abraço, até a próxima. Espero ter ajudado vocês.